noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à nossa webconferência Transformação Digital. Eu sou o professor Flávio César e hoje temos um convidado especial, o senhor Paulo Lamelas. Boa noite. O senhor Paulo é coordenador de Tecnologia da Informação da Associação de Poupança e Empréstimo, Poupex, uma instituição mutualista de abrangência nacional que opera no mercado financeiro, promovendo financiamentos e empreendimentos imobiliários, além de outros produtos financeiros. Possui especialização em software livre pelo Instituto Nossa Senhora de Fátima e atua na área da ciência da computação, com ênfase em redes de computadores, segurança e software livre. Foi membro do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército e do Comitê de Implantação de Software Livre no Governo Federal. O senhor Paulo Lamelas, como profissional de segurança da informação, certificado pela Offensive Security, é líder do capítulo brasiliense do projeto de segurança da internet. É oficial do Exército da Arma de Cavalaria, possuindo graduação e mestrado nas escolas militares. Senhor Paulo Lamelas, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com o seu pessoal sobre transformação digital. Muito bem. Vamos à primeira, por favor. Nós iniciamos a nossa webconferência trazendo o assunto transformação digital. Antes de mais nada, transformação digital é um processo de inovação. Vejam as inovações que foram apresentadas a nós nos últimos anos. Quem imaginava ter um celular como esse da Apple? O iPhone revolucionou o mundo da telefonia celular. Da mesma forma, a empresa SpaceX inventou um foguete que pode ser reutilizado. Um foguete que ninguém havia imaginado que poderia enviar objetos ao espaço e ser utilizado em outras missões. Hoje, a maior empresa brasileira de aviação, a Embraer, se une ao Uber e propõe já a próxima versão dos táxis aéreos. Já já estaremos envolvidos com essa tecnologia. Em Campinas, o Centro de Tecnologia da Informação, Instituto Renato Archer, utiliza as ferramentas de impressão em 3D para recuperar ossos humanos, muitas vezes fraturados em acidentes. Um mundo de inovação. E a pergunta que fica é a seguinte, senhor Paulo: há limite para a inovação? O que vem por aí? Olha, a inovação é a capacidade de imaginação do ser humano. Então, e como a gente utiliza as ideias em prol, né, e cria um invento. Né? É bem interessante você falar da SpaceX, né, e o que vem por aí. Ontem, ela fez o lançamento dos primeiros 60 satélites para a internet no espaço. Né? A rede dela vai compor por 1.200 satélites e eles lançaram, né, os primeiros 60 satélites. Mas o que vem por aí? Né? Então, muita gente já ouviu falar em blockchain, né? Criptomoedas. Aí eu estava lendo um artigo, um camarada falando sobre criptoâncora, para evitar a pirataria dos produtos, seja na tinta e a utilização do blockchain. A utilização do blockchain para rastreamento dos alimentos. Então, você chega na página da IBM, tem lá 5 in 5, né? Que é um programa da IBM de predição. Aí o camarada está falando sobre rastreamento dos alimentos com blockchain. Né? Bem interessante. E é uma tecnologia, o blockchain, que permite que as informações sejam trafegadas pela internet com confiança. Mostrando que aquela informação realmente é verdadeira, um cartório digital. Isso. Na realidade é uma cadeia de confiança. Né? Você gera aquela hashtag a partir do momento em que 3 confirma aquela informação tem verdade. Né? É muito usado no mercado de criptomoeda. E as outras utilizações. A outra inovação que eu estava lendo, bem interessante, é a criptografia em malha. Porque o pessoal hoje você utiliza com a computação quântica, o poder computacional vai aumentar demais. E hoje o que se quebra em dias, anos, vai passar a se quebrar em segundos. E você tem muita preocupação hoje na criptografia no fechar a conexão. E essa criptografia em malha ela vai se aplicar aos dados. É bem interessante.
Mas o bacana da inovação é o seguinte, como é que você usa essas tecnologias para fazer uma disruptura? Então você falou da Embraer e do Uber, vamos fazer uma disruptura do modelo de transporte tradicional, né? Tá dando confusão aí os patinetes, né? Também foi utilizado. Hoje, qualquer um ganha um meio de transporte rápido e barato, um celular e um patinete elétrico, você conseguiu meio de se deslocar com aquilo dali. Falando em computação quântica, eles estão levando... Ela vai ser acessível daqui a pouco. Você não vai ter um computador quântico em casa, mas as grandes empresas já vão ter acesso a essa computação quântica. E a outra coisa que muito se fala é a inteligência artificial. Qual é o problema da inteligência artificial hoje? A inteligência artificial ela tem o viés do programador. E ela vai chegar com o nosso poder computacional a um lugar em que ela vai perder esse viés. Ou seja, a máquina ela vai conseguir ser realmente neutra para te dar uma oportunidade de decisão. Isso é o que eu acho que vem por aí. Né? Será que nós teremos uma guerra das máquinas? Eu acho que Skynet está meio longe, mas para quem assiste Terminator, né? Acho que Skynet está meio longe, mas o que a gente vai aproveitar bastante essa inteligência artificial, nós vamos. Por exemplo, a gente tem essas maquininhas aí, o celular, que você falou, né? Começou lá com o iPhone, nós já estamos no iPhone X, né? Que é o 10 aí. Cheio de... Hoje você não precisa mais do computador, ele faz quase tudo. Faz quase tudo. E está aparecendo, e aí a inovação é no campo do humano também. Hoje, se você pegar o seu celular e entregar para uma pessoa, primeiro que ela vai se sentir desconfortável com aquele celular, porque ele praticamente é a extensão de você. O seu celular é a sua extensão, né? É o que eles estão chamando de transhumanos. A carteira, ninguém empresta carteira. Isso, ninguém empresta carteira. É a mesma coisa, ninguém empresta mais o celular. O celular passa a ser a extensão da sua essência de pessoa. É interessante. Vamos adiante? Vamos. O primeiro assunto que trazemos é o estabelecimento de plataformas. O que é uma plataforma? Nada mais é do que uma infraestrutura disponível por um determinado provedor. Essa infraestrutura contempla software e hardware, além de serviços colocados à disposição das empresas para fazerem o seu negócio virar realidade. Isso simplifica e agiliza o trabalho de cada empresa, que pode se focar naquilo que é realmente importante, porque parte do trabalho já está feito. Vejam alguns exemplos de plataformas que temos. IBM Cloud, você pode hospedar a sua loja inteira virtual na nuvem da IBM. O Android, você desenvolve um código para Android, toda a parte de distribuição e controle de versão de plataformas é feita pela plataforma principal, e outras plataformas como Apple e Amazon. Essas plataformas, aí vocês têm a definição de plataformas. Então vejam as palavras em maiúsculo: infraestrutura, serviços, com governança. Se isso não estiver coordenado, não vale de nada. É material velho, possibilitando que as empresas realizem o que é realmente importante. Vejam os benefícios da plataforma. Os problemas são resolvidos de forma mais rápida. Os produtores que se associam a essas plataformas, as pequenas empresas que estão ali tentando vender o seu serviço, descobrem novas funcionalidades e começam a explorar mais o seu potencial. Reduzem conflitos de interesse, auxilia a criação de valor. Isso tudo permite um ganho de escala, cai o preço de produção de cada empresa. E a pergunta que fica seria a seguinte: será que esses benefícios, senhor Paulo, são suficientes para mudar o jogo? Não são suficientes para mudar o jogo. Pessoas é que mudam o jogo. Essas aí são, como você disse, é plataforma. A partir daí eu posso mudar o jogo. Tanto isso é verdade que hoje a gente tem uma quase que proliferação de startups. Por causa disso, você monta um serviço em nuvem, ali já está pronto, eu já ganhei agilidade. Nós estamos praticamente na área de coisa as a service. Então começou com a software as a service, infra as a service, plataforma as a service, e hoje você está como serviço as a service, né? E, se eu não me engano, aí o pessoal está usando até o termo
saques, né? Coisas às assertas. Mas o que muda o jogo são as pessoas. É a cultura das pessoas, a cultura de inovação, a cultura focada no cliente é que melhora o negócio, é que faz alguma coisa dar certo. Então, plataforma auxilia? Auxilia. Mas o que muda o jogo é o espírito empreendedor ou as pessoas é que mudam o jogo. Muito bem. Vamos ao próximo, por favor. Estamos hoje, senhoras e senhores, na era do conhecimento. A inteligência dos negócios, Business Intelligence, conectou pessoas entre si que buscavam no software um auxílio para realizar suas tarefas. Depois, essa situação foi ficando tão complexa e a quantidade de dados foi se acumulando de tal maneira que foi necessário uma máquina fazendo que as empresas se conectassem a essas máquinas e delas ficassem independentes. Agora estamos na era da cognição, tudo é cognitivo. As máquinas, como o senhor Paulo Labelas mencionou, começam a se relacionar entre si. Algoritmos atuando contra outros algoritmos. Pequenos dispositivos se relacionando. Essa era, onde temos a evolução da tecnologia, as pessoas sempre tentavam acompanhar, com uma certa diferença entre elas. Seguindo esse ritmo, seguiam a empresa, as empresas, os negócios e também, por último, os governos, por intermédio de políticas públicas. Existem muitos desafios para fazer essas curvas se unirem e se aproximarem a cada vez mais da tecnologia. Quais seriam esses desafios para promover, fazer com que as empresas e os governos vençam esses gaps tecnológicos? A empresa privada é mais fácil, porque ela tem o capital dela. O governo, todos nós estamos vendo aí, pode mudar o viés que for do governo, que ele tem a dificuldade orçamentária, né? Então, como a gente já vinha falando, se eu usar a tecnologia de forma disruptiva, né, eu consigo diminuir esse gap. Então, por exemplo, um passo dado importante aí no final do ano passado foi que o que é do cidadão e está em posse do Estado, ele não precisa mais fazer prova, né? Para ele poder juntar os serviços. Então, antigamente, para tirar uma carteira de identidade, você tinha que pegar a certidão de nascimento, ir lá e fazer. Hoje você tem uma na hora, você vai ali, o cara já tira os antecedentes, já tira tudo online, né? Ou seja, o segredo disso é uma coisa que vinha sendo discutida no governo federal, na época até do Comitê de Implantação do Software Livre, que é o dados abertos, governo de dados abertos, né? Ou seja, eu começo a dar transparência através de portais, através de grupos de trabalho, do que o governo vem fazendo, né? Agora, eu tenho que ter as políticas públicas voltadas, assim como tem a empresa, o negócio tem que focar no cliente, o governo também tem que focar no cliente. E o governo e o cliente do governo somos todos nós, né? Ele tem que focar para a sociedade. Eu acho que é um passo importante um emprego de dados abertos do governo, tá? E sempre com foco no resultado ao cidadão. O cidadão hoje em dia está mais beneficiado pelo seu beneficiado e eu acho que ele não está beneficiado pelo governo, ele está mais crítico. O advento das tecnologias de acesso, o 3G, o 4G, o futuro do 5G. Tira uma foto e reclama. Tira uma foto e reclama. Olha o buraco na minha rua. O que eles falam da democracia, eu acho que hoje a gente está exercendo mais a democracia do que antigamente. E, por outro lado, o governo, sabendo com a informação precisa, ele pode tem atuar. mais condições de atuar, ser mais preciso na sua atuação. Okay. Vamos falar um pouco agora sobre segurança. Segurança e privacidade. Eu trago à turma o dilema entre a segurança e a privacidade. A segurança é entendida como a defesa do país e também a defesa das empresas. E a privacidade dos cidadãos. Nós vivemos agora numa situação em que o Brasil e o mundo assistem a diversos eventos extremistas.
É possível conciliar a segurança e a privacidade dos cidadãos? Possível é. Agora, a gente tem que ter a medida exata. Qual é a noção de privacidade hoje? Né? Qual é a noção de segurança hoje? Então, isso aí são sentimentos, né? Pelo menos eu vejo assim. Então, você vive... No Brasil, a nossa segurança, graças a Deus, a gente ainda não tem os atentados terroristas. De vez em quando aparecem os caras que imitam alguma cultura que não é nossa, que são esses atiradores em porta de escola, né? Que é um incidente muito ruim. Mas o governo, enquanto tem que prover a segurança dele, ele tem que ter meios de analisar isso daí. O pessoal é muito contra, fizeram um movimento muito grande ali da tal da Wikileaks, né? Quando houve o vazamento dos dados da NSA. O Assange está passando maus pedaços. Tem gente que acha que ele é herói, tem gente que acha que ele é irresponsável, mas a gente tem que ter um limite. Porque é o seguinte, hoje o cara vai para a rede social e fala uma opção de coisa, né? E aí o Brasil se estruturou através de leis. E aí não vou questionar a motivação das leis, mas Carolina Dickmann, LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso para garantir a privacidade do cidadão. Mas será que o cidadão está preocupado com a privacidade dele? Né? Quando ele expõe os seus dados voluntariamente numa rede social? Que os cuidados têm que ser cada vez maiores. Isso. Né? E agora, por outro lado, até quando o governo pode interferir numa comunicação, num e-mail, para saber se aquilo ali está sendo colocado, ou se está sendo planejado um atentado? Ou uma empresa. Ou uma empresa. A própria empresa que disponibiliza o recurso para o funcionário. Isso. Tem ali um certo direito sobre aquela exploração. Isso. São feitos paliativos, né? Normalmente, quando o funcionário chega na empresa, tem lá uma carta de responsabilidade, um termo de responsabilidade, em que ele fica ciente que aqueles meios que ele está recebendo é para uso da empresa. Né? Aí, como a gente está aqui no ambiente universitário, é igual com o aluno. Ele entra no laboratório de informática, aquele meio de informática que ele está ali é para que ele tenha aula, é para ser empregado na aula. Ah, claro, o cara vai acessar o e-mail no meio da aula? Vai. Mas ele tem que estar ciente que é o seguinte, a partir do momento em que ele não está usando mais aquele e-mail para a atividade a que se destinou, ele está desvirtuando aquele uso. E a partir daí ele já, eu não sei se vale tanto o direito à privacidade aí. E as ferramentas de análise desses tráficos estão cada vez mais modernas. Cada vez mais modernas. Né? Então você falou da Office Security, né? Então quando a gente estava lá fazendo o curso em que você botava lá um traffic shape para olhar e para quebrar criptografia, hoje as ferramentas estão muito mais avançadas. Né? Mas é uma preocupação porque o governo ele existe para dar a segurança ao cidadão. Né? Ok, vamos lá. A próxima, eu deixo à turma algumas referências sobre esses assuntos que acabamos de discutir. A primeira, uma apresentação da presidente da Microsoft, falando um pouco sobre transformação digital. O professor Silvio Meira também traz para a gente várias informações sobre o tema, e especialmente um aspecto que o senhor Paulo trouxe para nós, o impacto nas pessoas. Importante também dar uma olhada nessas ideias. E por último, o senhor César Taurion deixa para nós o link da transformação digital e dos negócios. Agora, nós vamos fazer uma breve pausa para processar as mensagens de vocês e para vocês escreverem perguntas. Faremos 5 minutos, no máximo 5 minutos, para elaborarem perguntas para o senhor Paulo Lamelas. Dentro de 5 minutos, continuaremos a nossa transmissão. Ok, então já estamos com um som bom, sem problemas. Essa é a nossa última etapa da nossa webconferência, onde vamos responder algumas perguntas dos alunos. A primeira pergunta, senhor Paulo, é de um aluno que o login dele está como Dark01BR, ele não colocou o nome, mas ele fez uma pergunta bastante interessante. Essa questão da segurança, estamos realmente 100% seguros? Segurança não tem 100% seguro. Segurança é um estado.
Então, se você se sente seguro, você está seguro naquele momento. A partir do momento que tem uma brecha, você não está mais seguro. As empresas fazem de tudo para garantir. Tanto isso é verdade, que há pouco tempo atrás, esses vazamentos aí de Facebook e companhia limitada trouxeram problemas, inclusive, para essas empresas, e foram esses problemas que criaram a Lei Geral de Proteção de Dados aqui e lá na Europa, né? Lá na Europa ela tem outro nome que me fugiu agora, e não vou nem tentar capturar o nome, né? Mas acho que é LGPR, coisa disso. Mas assim, a segurança, você está seguro até que não aconteça um problema, né? Ou seja, ela é um estado. Eu estou seguro agora, isso não pode ser verdade na próxima. Eu acho que é o seguinte, existe um esforço, existem ferramentas para que isso não aconteça. Agora, toda vez que você tem uma entrada de dados, você tem uma brecha de segurança. Acaba sendo um trabalho contínuo. É um trabalho dioturno, né? E contínuo, não tem jeito, né? Seja ele... até o mesmo WhatsApp que o pessoal usa, ele volta e meia você vê que ele troca a chave, e teve um vazamento recente no WhatsApp, embora seja criptografado. Não tem jeito, é luta contínua aí para tentar manter os dados. Gato atrás do rato. Isso, exatamente. Ok. Eu trago também a dúvida do Tito Santana. Ele propõe que o Brasil carece de um sistema governamental que integre os diversos órgãos e que funcione bem. Nós estamos precisando desse sistema? Estamos. Não adianta só eu aderir aos dados abertos. Não adianta eu disponibilizar esses dados se eu não conseguir fazer a integração deles. Acho que a integração deles se dá por API. O governo vem avançando nisso, pelo menos no sistema financeiro. Há poucos dias atrás aí, o Banco Central lançou aí as definições do Open Bank, porque através do Open Bank, todas as instituições bancárias que aderirem ao Open Bank, né, por enquanto ele não é de caráter obrigatório, mas será, os dados bancários passam a ser do cliente. Então, se você tem conta no Banco do Brasil e tem uma aplicação na XP ou na Rico com você, e tem uma caderneta de poupança lá na Poupex, né? E tem uma conta no Bank, você pode, através desse Open Bank, juntar todas as informações em um único aplicativo. E os bancos e as instituições financeiras serão obrigadas a aderir a esse modelo. Então, realmente, falta essa integração, e talvez essa integração se dê por meio das APIs, né? Ou APIs, ou então aqueles Application Pluggable Interface, né? Então, caminha por aí. A senhora Ivanete Alves, ela também propõe um assunto bastante interessante. Ela indica que o Brasil forma diversos talentos de escala mundial, e esses talentos saem do Brasil. Isso tem acontecido na área de tecnologia? Eu quando vi a pergunta, até falei com o Flávio, Flávio, é uma pergunta interessante, porque você vê isso no mundo da ciência, né? Os cientistas, às vezes até porque recurso e tudo, mas eu penso que na nossa área, na área de tecnologia, não tenha tanto esse movimento. Ele existe, mas não na escala que existe para as outras áreas. Nós temos os nossos cérebros que são muito bem aproveitados aqui no Brasil. Então, as nossas equipes tecnológicas se beneficiam disso. Inclusive, o Brasil é um dos maiores contribuidores aí na parte de open source. Mostra a capacidade dos nossos talentos. Exatamente. Ok. A última pergunta que temos aqui da senhora Maíra Sá. Ela discorre sobre a questão da inteligência artificial. Falamos agora há pouco sobre a guerra entre máquinas, sobre a máquina aprender a pensar sozinha, e ela pergunta, existe um limite para a inteligência artificial? Onde vamos chegar? Existe um limite para a inteligência artificial. Hoje na indústria está aparecendo inclusive o tal do RPA, né, que é o Robot Process Automation, ou seja, ele simula o ser humano. Então você tem um aplicativo web, ele vai lá e simula os toques que você tem que fazer. Mas eu acho que a máquina, ela é programada para pensar, ela pode até, com o evento das redes neurais e dos algoritmos de inteligência artificial, você pode dar até uma sensação de que aquela inteligência artificial ela vai crescer.
mas eu não acredito que ela seja capaz de se comparar ao humano, porque a gente aprende com as nossas experiências. Existe algoritmo que faz isso? Existe. Mas não existe algoritmo ainda que dê os famosos insights, ou então o sentimento. E é o insight, é você estar ali e ter aquele estalo. É o que eles chamam aí de sinapse, ou seja, fazer aquelas ligações neurônicas que te levam a um processo de inovação, que te levam a uma criação de uma arte, né? Então eu acho que a gente não vai chegar nisso daí, pelo menos penso eu. Eu penso que a gente não vai conseguir imitar esse processador que a gente tem dentro da cabeça, né, que é o cérebro humano. Vai ser muito difícil chegar ali. Então a nossa Maíra pode ficar tranquila que não será dominada pelas máquinas. Isso, Tá bom. Senhoras e senhores, essa então era a nossa webconferência. Encerramos aqui as nossas transmissões, agradecendo cordialmente a presença do senhor Paulo Lamelas e convido a estar aqui uma próxima vez para discutir um outro assunto. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar com os alunos. O mundo de TI é sensacional e, se puder, eu voltarei aqui com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Tenham todos um bom final de semana.